Fala focado, fala focada, bem-vindos à nossa primeira aula gratuita para você que está se preparando para o concurso da FAETEC. Já começou a preparação? Então, olha só, a partir de agora você vai ter a melhor preparação porque você vai estar focado no digital. Hoje, professor Ian aqui com vocês, quarta-feira, dia 16, professor Júlio César, o mago da matemática e do raciocínio lógico. Galera, bem-vindos. Qual é a ideia dessas aulas gratuitas? A gente vai bater um papo acerca do conteúdo programático de português, no caso do Júlio, na quarta-feira, de matemática e raciocínio lógico. A minha intenção é dar uma olhadinha no conteúdo programático e já pegar algumas questões da banca, lembrando o Instituto Acesso, a gente vai mostrar algumas questõezinhas como eles costumam pedir determinados assuntos de língua portuguesa, tá ok? Então, bem-vindo, já vamos começar, não vamos perder tempo, tá aí, ó, conteúdo programático, deixa um pouquinho aqui mais pro lado, ó, compreensão e interpretação de texto, modos de organização textual, descrição, narração e dissertação, argumentação. O que acontece? Quando a gente fala compreensão e interpretação, muita gente ainda não sabe essa diferença, né? Quando a gente fala em compreensão do texto, tomem bastante cuidado com o comando da questão. De acordo com o texto, de acordo com o autor, é questão de compreensão. Aquilo que está no texto é o que o autor diz. Agora, infere-se, deduz-se, pode-se concluir, já é questão de interpretação, ou seja, o que você tira a partir daquilo, o que você conclui a partir daquilo que o autor diz. Então, cuidado com comando de questão, tá ok? Modos de organização textual, famosa tipologia textual. É importante, ó, por isso que a gente fala que a gente é focado no digital. Lembrem-se que existem 5 tipos de texto: narração, descrição, dissertação argumentativa, dissertação expositiva e injunção. Vejam que aí fala em descrição, narração e dissertação argumentação. Lembrando-se, quando ele fala de dissertação, normalmente é argumentativa, porque normalmente o autor se posiciona acerca de um determinado assunto. Mas quando ele simplesmente fala, expõe, apresenta dados sem se posicionar, seria dissertativo e expositivo. Agora, injunção não consta no edital. O que é o texto injuntivo? É aquele texto que tem como objetivo orientar o leitor a um determinado objetivo. Nesse caso, não está constando aí, são casos de receita, bula, manual de instrução, são tipos, isso aí são gêneros textuais do tipo injuntivo. Não está no edital de vocês. Vamos lá. Um detalhe importante. Você que se inscreveu para participar dessa aula, o conteúdo de língua portuguesa é igual para todos os cargos. É o mesmo conteúdo para todos os cargos. Então, nesse caso, é importante que vocês saibam que tudo que eu estiver falando assim vale para qualquer um de vocês, independente do cargo que está concorrendo. Correto? Vamos lá. Coerência e coesão textual, elementos de coesão, de conectivos, não é? Intertextualidade, polifonia. É importante a gente explicar a questão de polifonia, que está vinculada à questão de intertextualidade. O que acontece? Às vezes um autor, dentro do seu texto, dá voz a outro autor, ou seja, é texto de outra pessoa que serve de inspiração para levantar um determinado assunto dentro de outro texto. E aí a questão da intertextualidade, a conversa entre textos, tá ok? Por isso que é polifonia, mais de uma voz no texto, não somente a do autor. Níveis de linguagem. Uso e adequação da língua à situação de comunicação. Aqui a gente fala de variação linguística. Adequação, mais do que certo e errado, é adequado ou inadequado a determinados contextos. Falaremos muito disso, que isso é um assunto cada vez mais presente em provas de concurso público. Discurso direto e indireto, ou seja, saber se o autor do texto está falando, nesse caso, quando a gente fala em texto narrativo, lembre-se, se dá voz a personagem, é discurso direto. O indireto é quando o autor do texto, o narrador, fala pela personagem, também característica de texto narrativo. Adequação vocabulária, aquilo que a gente falou sobre adequação aos contextos. Prosódia e semântica, aí que é a questão que preocupa muita gente. Cuidado, que é um assunto chatinho, cai pouco, muito pouco em concurso público, mas quando cai derruba muita gente.
Quando a gente fala em prosódia, lembra de rúbrica ou rubrica? Ruim ou ruim? É saber onde é que está a questão da tonicidade da palavra, correto? Então tem que saber se é rúbrica ou rubrica. É rubrica, não tem acento para ser proparoxítono. Mas muita gente fala rúbrica. É ruim, não é ruim. Não é isso? Então tem que tomar cuidado com essa questão da tonicidade. Prosódia semântica, tá lá, ó. Denotação, conotação e ambiguidade. Questão das figuras de linguagem. Eles falam em denotação e conotação e a questão da ambiguidade. Ou seja, quando você manipula o texto, modifica determinado sentido de palavra, qual o sentido da palavra no contexto tal. Beleza? Por isso que imediatamente ele coloca aí polissemia. Poli, muito, semia, sentido. Muitos sentidos dentro de uma mesma palavra. Tem que tomar cuidado para não confundir polissemia com homonímia. Por exemplo, quando eu pego a palavra cabeça, você sabe que cabeça é a parte do corpo humano. Mas se eu falo assim, ele é o cabeça do grupo. Nós tivemos um papo cabeça. Eu dei uma martelada na cabeça do prego. Então vocês percebam que nesse caso, cabeça, veja que tem tudo a mesma origem. Mesma relação semântica. De topo, de inteligência, na verdade, a partir de cabeça, parte do corpo. Mas nesse caso é importante que vocês entendam que tem a mesma... Por exemplo, diferença da palavra manga. Manga pode ser a parte da roupa, mas também pode ser uma fruta. Não é uma palavra que... não é polissemia isso. Isso é homonímia. São homônimos perfeitos. Homo igual. Não é isso? Nome igual em algum aspecto. Pode ser homônimo homófono, igual somente no som. Homônimo homógrafo, somente na escrita. E assim vai. A gente também vai tratar de tudo isso durante o curso online. Sinonímia, antonímia, paronímia, ortoépia e prosódia. A questão da ortoépia, lembra o seguinte. Quando a gente fala em... Falei a prosódia 2 vezes, agora que eu vi a prosódia aqui, prosódia semântica. A ortoépia, gente, é o seguinte. Advogado, estrupo, largatixa. Existem palavras que muita gente pronuncia de maneira inadequada, fugindo da norma, um desvio. Isso é o que a gente chama de ortoépia, beleza? Tem que tomar cuidado porque isso pode ser cobrado, assinale alternativo em que há problema na hora da redação, que existe erro de ortografia. Isso, a palavra está redigida de maneira incorreta. E isso é parte da ortoépia. Então tem que tomar cuidado porque isso aí também cai em concurso. Raro, pouco cai, mas quando cai, derruba uma galera. Vamos seguir, ó, norma culta aqui, ó. A norma culta, sistema ortográfico vigente. Pra gente que é mais velho, que conviveu com a norma anteriormente, porque eu já tô dando aula, gente, pra galera que se você fala em nova ortografia, pra uma galera mais jovem, a nova ortografia já vai completar 10 anos. Então tem gente, meus alunos de colégio, não, então era assim, só era? Não lembro, porque realmente não conviveu como era antigamente. Então fala, ideia para eles sempre foi sem acento. Galera que está no colégio já não tem mais novidade. Para a galera mais velha, que como nós, mais velhos, estou falando assim, mais experiente, na verdade, que já conviveu com a ortografia anterior, pode ter ainda uma certa dificuldade. Lembrando que o trema caiu e outras várias acentuações. Também tem a questão do hífen. Tem muita coisa que vocês têm que saber. Já vai completar 10 anos, hein? Tem que ficar atento a essa mudança. Relação grafema-fonema, a questão da letra. Uma letra é a representação gráfica do som. O som é o fonema. Nem sempre o número de letras determina o número de fonemas de som. Isso também é a parte de fonética e fonologia. A acentuação gráfica e sinais diacríticos. Lembrando, o sinal diacrítico, tio, cedilha, tudo isso é questão de ortografia, saber se está escrito de maneira correta, se cedilha, 2 S's, C e assim vai. Pontuação é um assunto que sempre cai em provas de língua portuguesa. Estrutura e formação de palavras, lembra? Radical, prefixo, sufixo, derivação, composição, processo de formação de palavras, classes de palavras, todas as 10 classes também está dentro. Gente, o edital é muito completo. Emprego das classes gramaticais, colocação de pronomiátono. Quando a gente fala em pronomiátono, é a questão de colocação pronominal, lembra? Próclise, mesóclise, ênclise. Existem questões dessa banca, da Acesso, Instituto Acesso, Antigo Acesso Público,
que gera um certo conflito aí, vocês vão ver durante o curso, e é importante que você veja esse nosso curso online, que vai ser lançado em breve, exatamente os detalhes que a banca, às vezes, foge a um determinado padrão. Já teve muito conflito em banca, em questões do Instituto Acesso, né, antigo Acesso Público, que assim, eles consideram isso, e aí por conta disso muita questão é anulada, é um costume, então a gente tem que ficar muito atento, eu vou chamar a atenção de vocês a isso durante o curso, e assim vai. Flexão nominal e flexão verbal, né? Como é que as palavras flexionam, variam gênero, número, grau, verbos regulares e irregulares, defectivos e anômalos, vozes verbais, muita coisa de verbo sempre cai, questão da conjugação, locuções verbais, tempos compostos, termos da oração, lembra? Sujeito, predicado, objeto direto, transitividade verbal, isso também cai, eles gostam de cobrar. Processo de coordenação e subordinação, veja, valores sintáticos e semânticos, é aí que eles podem cobrar exatamente aquela questão do valor semântico de conectivo, lembra dos conectivos? Conectividade de causa, adição, tempo e assim vai, tem que ficar ligado na questão porque isso sempre cai. Regência nominal e verbal, claro, consequentemente, crase, concordância nominal e concordância verbal, ou seja, bem completinho o edital, o conteúdo programático do edital da prova da FAETEC. Qual é a minha intenção aqui? Mostrar para vocês, em algumas pouquíssimas questões, vocês já devem ter recebido, com certeza, o Focado já enviou para vocês o PDFzinho com as 5 questões de assuntos diversos, claro, né? Não todos, mas todos eles focados no edital, né? Tudo isso focado no edital, para a gente analisar de que forma a banca costuma cobrar. Vamos começar? Não, passei pelo lado errado. Primeira questãozinha para a gente trabalhar. Pode-se pedir às gerações atuais que se rejam por tais valores, rejam por tais valores. Assinale a opção que apresenta a explicação correta para o uso do acento indicador de crase na expressão destacada. É importante a gente entender o seguinte, quando a gente fala aí, ocorrência da crase, primeiro ponto fundamental. Lembra, crase não é acento. Antes de qualquer coisa, crase não é acento. Aquele acento ao contrário do agudo é o acento grave. Para a ocorrência da crase é fundamental a presença de uma preposição. Por isso que a gente, quando estuda a crase, é fundamental que a gente antes estude o quê? Regência. Para saber se um termo pede ou não preposição. Lembra de regência nominal? Às vezes um mesmo verbo pode ter mais de um sentido e, consequentemente, muda a sua regência. Só para recordar, verbo assistir, lembra? Quem assiste, assistir no sentido de ver, presenciar, e também tem o sentido de dar assistência, assistir no sentido de caber, de competir, assistir no sentido de morar, e aí vai mudando a regência, não é verdade? Lembra do aspirar? Aspirei o aroma das rosas, nesse caso é sugar, sorver, e aspirar no sentido de almejar, aí eu aspiro a, vem a preposição a, que é fundamental para a ocorrência da crase, então, consequentemente, vai ter preposição, já é uma possibilidade de ocorrência de crase. Então, para haver a ocorrência de crase, essa fusão dos dois elementos foneticamente iguais, do A e do A, tem que ter a preposição a básica, preposição a, que vai aparecer por vários motivos. A questão quer saber qual é o motivo para a ocorrência da crase, ou seja, o que fez, qual é a razão para a ocorrência da crase nessa frase. Pode-se pedir. Me ajuda a interpretar primeiro. Quem pede, pede alguma coisa a alguém. Pode-se pedir. O verbo pedir, nesse caso, pede 2 complementos. Então, o verbo transitivo, o quê? Direto e indireto. Ele pediu a quem? As gerações atuais. As gerações. Veja que pedir a quem? A alguém. Tem preposição. Pediu o quê? Vou até sublinhar o outro. O que se regem por tais valores. Beleza? Veja que as gerações atuais é um termo preposicionado, porque quem pede, pede alguma coisa. Que coisa é essa? Que se regem por tais valores a alguém. Esse a alguém é o complemento verbal preposicionado. Quando a gente fala em complemento verbal, lembre-se, no português,
dois tipos de complemento. Complemento do nome e complemento do verbo. Complemento do nome a gente chama de complemento nominal. E do verbo? Verbal nada, gente. Objeto, lembra? Objeto é o complemento verbal. Objeto que pode ser direto ou indireto. Direto sem preposição, indireto com preposição. Veja que essa oração, veja que é uma oração porque tem o verbo reger, rejam, que se rejam por tais valores. Se liga. E essa oração é o objeto indireto. Ó, objeto indireto. Não reparem minha letra que sempre fica endemoniada nesse quadro, tá? Objeto indireto. Opa, perdão, objeto direto. Estou viajando, já estou dando a resposta. Perdão, já estou dando a resposta. Objeto direto porque não tem preposição. Não tem preposição. Já o termo envolvido tem preposição, porque quem pede alguma coisa a alguém. A quem? Às gerações. Vejam, gerações é uma palavra feminina que está no plural. Qual é o artigo de gerações? As. Vejam que o as aqui está no plural, justamente porque é o artigo de gerações. Mas nesse caso, o que realmente gera a ocorrência da crase é o quê? O fato de o verbo pedir um complemento preposicionado. Tem preposição. Percebe? Então eu tenho a fusão do a preposição do objeto indireto com o as, artigo da palavra gerações. Perceberam isso? Então eu tenho a preposição exigido pelo verbo pedir no objeto que eu vou botar aqui agora sim, objeto indireto, tá aqui, ó, objeto indireto, e o as, artigo de gerações. Vejam só, assinar a opção que apresenta a explicação correta para o uso do acento indicador de crase na expressão destacada. Vamos ver? A. O termo regente é transitivo indireto. Opa. O termo regente é transitivo indireto. O termo regente pede complemento nominal. A locução adverbial é feminina. A locução feminina está no plural. O termo regente é transitivo direto. É aí que eu falo para vocês que a gente tem que ficar muito atento no que diz a banca. Olha só, eu falei para vocês que quem pede alguma coisa a alguém. O verbo pedir é bitransitivo. Bitransitivo. É aí que eu falo que a gente tem que ficar muito atento. Eu, Rian, acho que essa questão, se a gente forçasse um pouquinho a barra, a gente podia anular. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Se o verbo é transitivo direto, indireto, o que faz haver a preposição é o fato dele ter um complemento com a preposição. Ou seja, o fato de ter o objeto indireto é o termo regente. Quem é que rege? É o verbo pedir. O termo regido é o termo preposicionado. Correto? Alguém manda, alguém obedece. No português, o complemento obedece ao termo que o exige. Concorda comigo? Tanto é que se a preposição está ali, é porque o verbo exigiu. Então veja, na verdade o verbo é transitivo direto e indireto. Mas quando eu falo que o termo regente é transitivo e indireto, é porque eu acredito que a banca está querendo dizer o seguinte: é o verbo, o termo regente, que exige a preposição. Por isso, nesse caso, ele põe como transitivo indireto o motivo de haver. Vou até voltar para a questão, quer ver? Ó, assinar a opção que apresenta a explicação correta para o uso do acento indicador de crase na expressão destacada. Quando ele fala a explicação correta, qual é o motivo de ocorrer essa crase? É, obviamente, a exigência de quem? Da preposição. E é exigida por quem? Pelo verbo. Nesse caso, está lá o termo regente, que é o verbo, é transitivo e indireto. Ah, Rian, você falou que era transitivo direto e indireto, mas é o lado indireto dele que exige a preposição. É essa que é a questão. Vamos para a letra B? O termo regente, que é o verbo, pede complemento nominal. Não pode ser nominal, porque quem pede é o verbo, é verbal, é o objeto. A locução adverbial é feminino, não tem locução adverbial. É complemento, locução adverbial que funciona como advérbio, não é advérbio. A locução feminina está no plural. Que locução feminina é essa? Não é motivo. O termo regente é transitivo direto? Também. Mas é o fato dele ser transitivo direto que faz aparecer a preposição necessária para a ocorrência da crase? Não. É o fato dele ser indireto. Ele é direto e indireto. Mas quem pede a preposição é o seu lado indireto.
Então a resposta da questão é letra A. Perceberam? Ah, se a gente quiser forçar uma barra, a gente pode entrar um recurso e pedir anulação. Porque, na verdade, o termo agente é transitivo, direto e indireto. Mas, de acordo com o enunciado, a explicação é que o verbo exige preposição. E exigindo preposição é pelo seu lado indireto. Ficou claro isso? Então tem que tomar cuidado. Porque você fala assim, caraca, mas eu entendi que aqui é transitivo direto e indireto. Aqui está dizendo que uma opção que é indireto, na outra que é direto, para mim pede os dois. Mas a explicação para que ocorra a crase é que há a preposição pedida pelo lado indireto do verbo, certo? Então, essa é a nossa primeira questão, que falamos muita coisa, falamos de regência, de crase, de transitividade, ou seja, vocês vejam que às vezes uma questão pode abordar vários assuntos que estão no seu edital. Show? Beleza? Vamos para mais uma? Diante desta iminência, todos se uniriam a assinar a opção em que todos os vocábulos são acentuados, obedecendo a mesma regra de acentuação aplicada na palavra em destaque. É claro que quando a gente for lá para o curso online, eu vou detalhar todas as regras de acentuação para vocês. Aqui, que é uma aulinha menor, eu vou pincelar de acordo com a questão, tá ok? Vamos ver? Açúcar, esqueci de detalhe, estou voltando para a questão. Obedecendo a mesma regra, atenção, enunciado, hein? Atenção, a mesma regra de acentuação da palavra em destaque. Qual é a palavra em destaque? Iminência. Iminência, gente, é uma palavra paroxítona, ou seja, ela tem a penúltima sílaba tônica. Vamos separar a sílaba? Iminência. Iminência, ou seja, palavra paroxítona, que nesse caso é acentuada porque é terminada em ditongo. Toda palavra paroxítona terminada em ditongo é acentuada. E nesse caso a gente tem que achar uma sequência de palavras que apresente a mesma, uma série de palavras que são acentuadas pelo mesmo motivo de iminência. Ou seja, eu tenho que achar uma série de palavras paroxítonas terminadas em ditongo. Vamos lá as opções? Açúcar. Açúcar é paroxítona, sim, mas é terminado em R, né? Cuidado, porque às vezes, algumas bancas, se você puser todas elas paroxítonas, considera como resposta, não necessariamente tem que terminar em ditongo, mas são paroxítonas, tá? Aliás, é paroxítona terminado em ditongo, tá? Também é paroxítona, porque é a penúltima sílaba, terminado no ditongo, rias, né? Aliás, não, ia, que tá na sílaba rias. Antártida, já quebrou, ó. Antártida é proparoxítona, é antepenúltima sílaba. Então isso também já tira de vocês aquela preocupação. Vocês sabem que algumas bancas realmente consideram a palavra iminência proparoxítona, sabe? Por exemplo, a PR4, que costumam fazer as provas da UFRJ, lembra? A PR4 considera iminência proparoxítona. Separa assim, iminência. E nesse caso seria proparoxítono, né? Alguns autores mencionam os falsos proparoxítonos, mas no caso do acesso público, do Instituto Acesso, nesse caso, ela não é proparoxítona, é paroxítona terminada de tom. Antártida é proparoxítona. É proparoxítono porque a antepenúltima sílaba é a tônica. Beleza? Então não é a nossa resposta. Delírios, lírios, determinado de tongo. Persistência, paroxítona terminado de tongo. Mistério, paroxítona terminado de tongo. Por enquanto é a nossa resposta. Achamos todas as palavras paroxítonas terminadas de tongo. Irresistível, paroxítona terminado em L. Mágico, aí é pro paroxítona, aqui é mágico, já quebrou. Mas só para continuar, prodisíaco, também é pro paroxítona, também não é a nossa resposta. Porque tem duas palavras proparoxítonas e uma paroxítona terminada em L. Só, monossílabo tônico terminado em O, monossílabos tônicos terminados em A, E, O e seus plurais, seguidos ou não de S, não precisa ser plural, porque mês não é plural, mas é terminado em S, mês, né? Cipó, cipó, oxítona, última sílaba tônica terminada em O, lembrando A, E, O, em e ens. A, E, O, seguido ou não de S. Demônio, paroxítona.
terminada em ditongo. Faz parte do que a gente está procurando, mas é a única da série. História, paroxítono terminado de ditongo, como a gente está procurando. Tênue, paroxítono terminado de ditongo. Opa. E fácil, paroxítono. Ó, viu? Nesse caso, ele não considera isso aí uma sequência, palavra acentuada pela mesma razão, que a terminação é diferente. São todas paroxítonas, todas acentuadas, mas a última tem a terminação diferente das anteriores. Então, realmente, a resposta à nossa questão é a letra B de bola. Tranquilo? Então, galera, ó, prestem bastante atenção, porque foi o que eu falei. Algumas bancas, você tem que ficar de olho de acordo com aquilo que eles costumam pedir, de que forma eles costumam pedir. Então, veja que nesse caso, ó, a primeira coisa, as paroxítonas terminadas de ditongo não tem aquele problema que algumas bancas cobram, que é falso para o paroxítono. Não, é paroxítono terminado de ditongo. No Instituto Acesso não tem esse problema. Assinale a alternativa em que todas as palavras são acentuadas pelo mesmo motivo. Se vier uma sequência de paroxítonas, tem que ser todas pelo mesmo motivo. Se forem paroxítonas terminadas com terminações diferentes, não é resposta, que é todas iguais. Beleza? Questãozinha fácil, questãozinha simples. Lembrando, ó, hoje, primeira aula gratuita. Depois de amanhã, dia 16, na quarta-feira, professor Júlio, ó, tô falando dia 14 hoje, dia 16, estamos exatamente as 2 aulas no meio de um dia especialíssimo. Dia dos professores. Dia dos professores é aquilo, né, gente? Só que esse ano, nós do Focado, nós vamos fazer diferente. Nós não vamos esperar o presente, nós vamos dar o presente. Pois é, irmão, o patrão ficou louco. O que aconteceu? Todos vocês que se inscreveram para esse aulão gratuito, hoje e quarta-feira vocês vão assistir, além de assistir esse aulão gratuito, só vocês que se inscreveram, depois do aulão de hoje, vocês vão receber uma promoção especial do Dia dos Professores. A partir do primeiro minuto do Dia dos Professores, ou seja, a partir de meia-noite do dia 15, vai haver uma promoção que vai durar até 11h59 do Dia dos Professores. Ou seja, vocês vão ter 24 horas para aproveitar essa promoção especialíssima de Dia dos Professores. Lembrando, essa promoção é para compra do curso online. O curso online, nós teremos alguns pacotes. Na verdade, pacotes não. Você pode comprar, por exemplo, o meu curso avulso, lembrando que o conteúdo programático de língua portuguesa serve para todos os cargos. Então, se você está assistindo, concorre a um cargo, o seu amigo que está assistindo em casa também concorre, você vai comprar o pacote do Rio? Eu não sei, tem que ver se serve para todos. O conteúdo programático de língua portuguesa é igualzinho para todos os cargos, independente do nível. Tá ok? Primeira coisa. Então, quando você quiser, você vai receber um e-mail que vai ter uma promoção especial para o Dia dos Professores, que você pode comprar ou o curso somente do Rian de língua portuguesa, ou o combo. O combo com todas as disciplinas. Galera, prestem atenção. Nesse caso, o combo é focado com conteúdo programático de agente administrativo. Beleza? O curso completo, o combo online, é voltado para o conteúdo programático de agente administrativo. Língua portuguesa é para todos os cargos, ok? Beleza? Então, fiquem ligados porque vocês vão receber um e-mail que vai ter essa promoção especial do Dia dos Professores, lembrando, 24 horas, a partir de meia-noite do dia 15 até 11h59 do mesmo dia 15, tá ok? Beleza? Bom, já fiz o jabá, vamos seguir aqui estudando, vamos ver mais uma questãozinha de língua portuguesa e ó, questão linda, fácil, tranquila, regra de concordância, vamos lá? EA, 2,6 bilhões, 40% da humanidade que vive com menos de $2 diários. As consequências são perversas, basta citar um fato. Contam-se entre 350 e 500 milhões de casos de malária, com 1 milhão de vítimas anuais evitáveis. De acordo com a norma culta, no período destacado, a forma verbal viver. Já estou vendo uma coisa, a forma verbal viver. Vamos lá? Antes de ir para as opções, eu queria que vocês me ajudassem a analisar. Qual é a maldade dessa questão? Existe uma informação
40% da humanidade, intermediando dois elementos que se conectam. 2,6 bilhões que vive. Claro que aí é de um trecho de um texto. Eu não botei o texto, por isso eu estou focando em questões de norma culta, de gramática. 2,6 bilhões, sei lá, de pessoas, vamos dizer assim, que vivem. Gente, são 2,6 bilhões que vivem ou que vivem. Veja que nesse caso, o fato de ter uma separação, um elemento intermediando ali o sujeito, que é 2,6 milhões, do verbo viver, veja que nesse caso, 2,6 que vivem, não é isso? Eita, M desgraçado. Deixa eu tentar escrever um Mzinho mais bonito, que vivem. Porque nesse caso está relacionado a 2,6 bilhões. Então, no texto original, galera, acreditem. Nem todo autor de texto, de prova, é um especialista em língua portuguesa. Quem escreve determinados textos, dependendo do assunto, vai haver determinados desvios, porque a pessoa não necessariamente é um especialista na língua. Nesse caso, o autor do texto cometeu esse desvio, ao acrescentar que 2,6 bilhões de pessoas representam uma parcela de 40% da humanidade, ele botou um termo e acabou não percebendo a questão da concordância do verbo viver, tendo que concordar com o elemento 2,6 bilhões. Então, há um desvio, há um errinho, sim, nesse texto. Aí ele fala assim, de acordo com a norma culta, no período destacado a forma verbal viver, letra A, deve obrigatoriamente ser empregada no plural, pois concorda com 2,6 bilhões, 40% da humanidade? Sim. Foi exatamente aquilo que a gente fez já na análise do enunciado trecho que está no enunciado. Vamos ver as outras. B. Deve preferencialmente ser empregada no singular? Não. Preferencialmente parece que tem outra possibilidade. Não é obrigatoriamente. E ela não poderia jamais estar no singular, pois concorda com 40% da humanidade. E, gente, por mais que o sujeito fosse 40% da humanidade, aí tem um detalhe. Sim, aí tem uma opção. Quando eu tenho porcentagem, veja que nesse caso, 40% da humanidade, o verbo viver poderia sim concordar com 40%, mas também poderia concordar com humanidade no singular. Nesse caso, se o sujeito a que eu me referisse fosse 40% da humanidade. Mas não, o termo a que ele se refere é 2,6 bilhões. O que está entre parênteses é o que representa esse numeral. O verbo concorda se refere ao numeral, entendeu? Se fosse a frase assim, vou até voltar, e 40% da humanidade vive. Estaria certo, tudo bem. Mas nesse caso é só uma observação, um adendo ao que está sendo apresentado como numeral. Então letra B não é. C. Deve opcionalmente, não é uma opção, ser empregada no plural, pois concorda com 2,6 bilhões. O problema aí da letra C é opcionalmente, não, é obrigatório. D. Deve ser empregada no singular. Não, está errado. Pois concorda com 40% da humanidade? Se o sujeito fosse 40% da humanidade, poderia concordar no singular com humanidade, mas não é o caso. Deve opcionalmente, de novo, não é uma opção ser empregada no singular ou no plural, pois pode concordar com 26% ou com 40%. Não. O termo com quem concorda é 2,6 bilhões. Então, vamos voltar lá para a letra A. Deve obrigatoriamente ser empregada no plural, pois concorda com 2,6 bilhões, 40% da humanidade. Resposta letra A. Tranquilão? Beleza? Questão fácil, questão de concordância, assunto que cai em todas as provas. No Instituto Acesso não seria diferente. Show? Vamos para mais uma questãozinha. Questão número 4. Mandamos 5 questões para vocês. Estamos indo para a quarta. Leia as seguintes frases. 1. Os ricos, por serem mais responsáveis no passado e no presente, devem contribuir muito mais. 2. Seguramente, não podemos negligenciar soluções técnicas. Número 3. Diante desta iminência, todos se uniriam. 3 frases, você já percebe que há uma semelhança entre elas. Todas elas têm sinal de pontuação, tem a vírgulazinha. Olha a questão. Com relação ao uso da vírgula, ela é obrigatória em um, facultativa em outro, obrigatória em todos. Vamos voltar? Primeiro, os ricos, por serem mais responsáveis no passado e no presente, devem contribuir muito mais. Vamos lá?
Se vocês perceberem, tudo que está entre vírgulas, isolado por vírgula, está separando dois termos que normalmente não deveriam ser separados. O sujeito e o verbo. Hoje, aqui, ó, cadê? Canetinha. Os ricos devem contribuir muito mais. Essa é a frase, é a oração principal. Veja aqui, qual é o motivo? Qual é a razão de eu afirmar que eles devem contribuir muito mais? Vai, por serem mais responsáveis no passado e no presente. Tudo isso que está entre vírgulas é a justificativa para dizer que eles devem contribuir. É uma oração adverbial. Uma oração adverbial que dá a ideia de causa. Para eles, olha, aliás, nesse caso, vocês vão ver que eu tenho uma informação além da tradicional. Eu estou falando que eles devem contribuir por serem mais responsáveis. Galera, se essa oração foi deslocada e, consequentemente, está separando o sujeito do verbo, tudo que separa sujeito do verbo tem que estar isolado por vírgula. Essa vírgula é obrigatória. Eu inseri uma oração entre o sujeito e verbo. Então, a vírgula tem que estar sendo utilizada ali por ter uma oração intercalada no período, beleza? Então, quando eu tiver uma oração intercalada, deslocada, principalmente separando o sujeito do verbo, inclusive, se ela fosse colocada antes do sujeito, ela também seria isolada por vírgula, tá? Mas aí é um caso ainda mais grave por estar separando o sujeito do verbo, tá ok? Se ela fosse lá para o início, por serem mais responsáveis no passado e no presente, vírgula. Os ricos devem contribuir muito mais, a vírgula também seria obrigatória devido ao fato de ser uma oração que foi deslocada. Show? Então, na primeira, obrigatória, beleza? A vírgula é obrigatória. Seguramente não podemos negligenciar soluções técnicas. Seguramente, de maneira segura, de modo seguro, é um advérbio de modo. Prestem bastante atenção no que eu vou dizer. Isso é uma polêmica. Quando a gente fala em deslocamento de advérbio, de termo adverbial, de adjunto adverbial, vamos colocar assim. O Bechara, Evanildo Bechara, gramático, ele menciona que adjuntos adverbiais de longo corpo, de grande corpo, devem ser isolados por vírgula. Os advérbios que têm pequeno corpo não precisam. Não precisam. Pode ser, mas não precisam. De acordo com o que o Bechara diz, seguramente, como é uma palavra só, dispensa essa vírgula aqui, é facultativa. Entenderam isso? Por ser uma palavra só, o advérbio não precisa ser isolado vírgula quando ele é deslocado. E é justamente o motivo dessa pontuação, desse sinal ser o quê? Dessa vírgula ser facultativa. Beleza? Se fosse uma locução, um termo maior, por exemplo, diante desta eminência, todos se uniriam. Qual é a ordem geral dessa frase? Todos se uniriam diante desta... Aí veja que nesse caso é uma locução, uma expressão maior de grande corpo. Então essa vírgula, voltei para a questão anterior. Essa vírgula aqui é o quê? Obrigatória. Beleza? Então, galera, quando a gente fala em utilização de pontuação, a gente tem regras a cumprir. E nesse caso, a primeira é obrigatória por ter uma oração que foi deslocada, principalmente separando o sujeito do verbo, essa vírgula é obrigatória. Na segunda, eu tenho um advérbio que foi deslocado, mas por ser uma palavra só, torna a utilização da vírgula facultativa. E no terceiro caso, eu tenho uma locução adverbial, um adjunto de grande corpo, que por ser de grande corpo, a utilização da vírgula se torna obrigatória. Vamos ver as opções? Com relação ao uso da vírgula, ela é A, obrigatória em 1 e 3. Obrigatória em 1, obrigatória em 3. E é facultativa em 2. Facultativa. Já temos a nossa resposta. Letra A. Perceberam isso? Então, tem que tomar cuidado, porque regras de pontuação são fundamentais, porque costumam cair em prova. Muitas vezes nem são pedidas dessa forma, mas no caso do Instituto Acesso, é assim que cai. Tá ok? Beleza? Amores, última questãozinha da nossa aulinha gratuita. Tá gostando? Tá curtindo? Deixe seus comentários. Não deixem de visitar a página do Focado. Você que se inscreveu, lembre-se que você vai receber uma bela promoção aí no final da aula. Lembra, valendo somente para amanhã, dia dos professores, tá?
curtam tudo no Focada, se prepara. Vai ter também a apostila direcionada para quase todos os cargos. Também teremos aulões. Aulão vocês vão ser informados. Tem aulão presencial que o Focada organiza. Então, fiquem atentos. Concurso da FATEC, a gente vem bombando para ajudar vocês. Vamos lá? Questão número 5. Os conectivos, além de ligar palavras ou parte da frase, podem apresentar sentido específico. Assinale a opção cujo conectivo destacado contém traço de sentido conclusivo. Deixa eu beber uma aguinha. Falando demais, né? Estamos falando de uma questãozinha de conectivo. Questãozinha de conectivo. Olha, eu posso falar que é dos assuntos hoje que mais caem em prova de língua portuguesa. É impressionante como as bancas adoram questõezinhas de conectivos. Dá uma olhadinha nessa questão que ela é bem simples, mas ela tem uma maldade. Por quê? Toda vez que eu dou aula de conectivo, vejam só, vamos primeiro ler o enunciado. Os conectivos, além de ligar palavras ou partes da frase, podem apresentar sentido específico. Assinale a opção cujo conectivo destacado contém traço de sentido conclusivo. Conclusivo. O conectivo de valor conclusivo, ele é um conectivo coordenativo. Aí é como assim? Vamos lembrar? Conectivo de orações, ele pode ser de dois tipos. Primeiro, conectivo de oração a gente chama de conjunção. As conjunções podem ser coordenativas ou subordinativas. Conjunções coordenativas tem 5 tipos, tá aí, ó. Aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Show? Já as subordinativas tem de 10 tipos, beleza? Dessas 10 conjunções, uma não tem valor semântico, a conjunção integrante. A conjunção integrante é um mero conectivo fonético. Ela liga a oração substantiva à oração principal. Todas as outras 9, causais, concessivas, consecutivas, conformativas, comparativas, e o Czinho de comparativas ficou aqui em cima, tá? E comparativas, condicionais, finais, proporcionais, temporais e integrantes. Essas 10 conjunções, essas 9, estilo integrante. As integrantes não têm valor semântico. Todas as outras, vocês têm que interpretar para achar o seu valor semântico. Essas 9 e as 5 da coordenativas. Vamos voltar para as coordenativas? Ó, olha lá. Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Inclusive, tá aqui, ó, as conclusivas que eu vou ter que procurar na questão. Lembra que é uma de valor conclusivo? Vamos lá? Qual é a maldade dessa questão? Existem conectivos que se repetem. Por exemplo, o como. Eu acredito que muitos de vocês devem lembrar do como comparativo. Mas o conectivo como pode ser comparativo. Ela trabalha como uma louca. Pode ser conformativo. Eu fiz o trabalho como o Rian ensinou, conforme o Rian ensinou. E pode ser causal. Como estava chovendo, fiquei em casa. Foi a causa de ter ficado em casa, a chuva. Veja que o único conectivo tem 3 possibilidades, 3 valores semânticos. É aí que vem a maldade da questão, quer ver? A. Dificilmente pode ser tornada invisível, nem pode ser resolvida só pelos giros. O nem quer dizer e não. O nem é um conectivo aditivo, beleza? Não é o que eu estou procurando. Nem quer dizer e não, beleza? Então, não tem valor conclusivo, não é a nossa resposta, tá ok? Inclusive, nem não é pronome de tratamento, tá? Nem, não é. Nem é conjunção de valor aditivo. Show? Piada péssima. Vamos lá. B. Após uma grande catástrofe que afligiria, pois milhões. Isso aí que é a maldade. Por quê? Você, ser humano possuído que adora decorar, deve estar na sua cachola aí que pois ou é explicativo ou é causal, que é outro conflito que a gente vai discutir no nosso curso online. Não perca. O pois, normalmente, ou é causal ou é explicativo. Só que nesse caso específico, o pois, ele está após o verbo. Para ele ter valor causal ou explicativo, ele tem que vir antes do verbo, que afligiria, pois, milhões. Esse pois, quando vem depois do verbo,
ele tem valor conclusivo. Ele equivale a portanto, que portanto, após uma catástrofe, afligiria milhões. Esse, pois, galera, no português do Brasil, não é muito utilizado. Mas em Portugal, ora, pois... Lá em Portugal diria assim, após uma grande catástrofe que afligiria milhões, pois... Esse, pois, que normalmente vem isolado por vírgula, depois do verbo, ele tem valor conclusivo. É a nossa resposta, beleza? C, possui refrigeradores ou aquecedores, você sabe que isso tem valor alternativo. D, a solução deve nascer de todos, no entanto, adversativo, os ricos devem colaborar mais, ideia de contraste, oposição. Os ricos têm mais condições de adaptar-se e mitigar os efeitos, nesse caso, a adição. Então, cuidado, não decorem conectivos, interpretem os termos. Veja que nesse caso, pois, que na sua cachola tem valor mais talvez explicativo, mas também tem valor causal, nesse caso tem valor de logo, de portanto, tem valor conclusivo, de acordo com o que a questão está pedindo. Certo, galera? Meus amores, ó, primeiramente, muito obrigado pela confiança de vocês. Isso foi só uma degustação, só uma forma de você ver que vai valer a pena você comprar o nosso curso, acompanhar. Eu vou trazer questões, muitas questões dessa banca do Instituto Acesso para mostrar para vocês como eles cobram determinados assuntos, determinados vacilos que eles cometem, da forma como eles preparam as questões. São várias as provas que tiveram questões anuladas. Quem deve lembrar de 2015, da prova do Pedro II, que houve um problema lá na organização da prova, era um instituto, ainda na época, se não me engano, era acesso público, hoje é somente Instituto Acesso, então tem que ficar ligado, a minha intenção é mostrar de que forma eles cobram língua portuguesa em suas provas, tá ok? Muito obrigado. Lembrando, em 2 avisos fundamentais. Primeiro, dia 16, próxima quarta, professor Júlio César, ele é o cara. Se você não conhece o professor Júlio César, vale a pena. Divulga para os amigos, manda se inscrever. Aliás, eu nem sei se mais pode se inscrever, mas o focado orienta vocês. Mas se você que já se inscreveu para minha aula, você vai lá e assiste, vale muito a pena. E também vocês que estão aqui assistindo essa primeira aula gratuita, vocês também vão receber no e-mail de vocês a promoção especial de Dia dos Professores. Ó, vale a pena. Lembrando que isso vai valer tanto para o curso somente de língua portuguesa, quanto para o combo, para o curso completo, que é focado para o concurso de agente administrativo da FAETEC, tá ok? Meus amores, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pela companhia de vocês nessa segunda-feira. Então, ó, não deixem de estudar, sempre focado no edital. Vamos que vamos. Até a próxima!